Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham todos os sábados, às 8 horas da manhã, para este programa Momento Espírita, a qual a Rádio Termal 98.3 transmite. E hoje, dia 17 de setembro, eu venho a falar. Meu nome é Denise, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis e vou falar de um trecho do Evangelho que eu acho muito importante para a minha vida e acredito que é para todos vocês também. Fala da fé. É o último item desse capítulo do Evangelho, a fé divina e a fé humana. Ele foi ditado pelo Espírito Protetor em Paris, 1863, ao professor Kardec. A fé é o sentimento inato no homem, na sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio um estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião, mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou, por esses mesmos milagres, quando pode um homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer a certeza do que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que
eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens, de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e às futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. Essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, que preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé a certeza da felicidade que o espera e a força necessária, e ainda, nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há mais inclinações com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura, que produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé humana e a fé divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que simplesmente é o desenvolvimento das faculdades humanas. Vejam que bênção essa mensagem a qual Kardec recebeu pelo Espírito Protetor. Jesus mostrou muitos exemplos desse magnetismo. Jesus, ele mostrou que ele era um médico das almas e que os apóstolos, a princípio, ficaram surpreendidos, encantados com os efeitos. Mas Jesus também foi transmitindo. Jesus disse com a fala: vós também podem curar, vós também sois deuses. E nesse magnetismo que curava os leprosos, nesse magnetismo que mostrava toda a força que o ser humano tem a capacidade quando entra em contato com Deus, ele curou a tantos, não é? Então, aqui começa nesse trecho do Evangelho falando da fé divina. A fé divina que Jesus, ele remeteu também no outro trecho do Evangelho. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos. Isso foi ditado pelo Espírito da Verdade em Bordeaux, 1861. Está no capítulo 6, no item 7. Então, ele buscava realmente os sofredores, os que estavam amargurados, os que estavam aflitos, os que estavam cheios de dores físicas e emocionais, os que estavam revoltosos com a vida. E ele buscava a verdade e mostrava um novo ângulo de enxergar a vida, com mais resistência, com resignação, com essa fé atuante. E assim ele fez. Eu até vi uma série na Netflix que falava de Maria de Madalena. Ela sofreu muito e quando Jesus a encontrou, ela ia até se suicidar. Ela ia tirar a vida. E esse mês é o mês do combate ao suicídio, né? Então, ela, com a situação dolorosa em sua vida, com todas as dores emocionais, as dores físicas, que ela estava com lepra até quando ele encontrou, ela ia acabar com a sua vida. Ele chamou, ele a conduziu à casa de Pedro e ela ficou lá por 3 meses, até a esposa de Pedro perguntou: por que tu não cura ela, mestre? Tu estás a curar a tantos. Daí Jesus disse: ela tem que querer a cura, ela tem que necessitar
dessa fé que cura, né? Jesus sempre disse assim, tem que ter essa vontade. E quando ela tirou essa revolta de dentro de si e deu espaço a um coração mais sereno, mais confiante e humilde, ela disse, mestre, tu me curas? E assim Jesus fez. E assim ele expulsou os demônios, como falavam naquela época, né? Esses espíritos sofredores que possuíram a sua energia, né? Que deixaram ela frágil emocionalmente, fisicamente. E ele doou uma energia enorme. E ele saiu daquele magnetismo doado até cansado. E o Pedro disse, mestre, eu nunca vi o senhor ficar tão cansado. Então, é a necessidade de doar aquele amor todo fez com que ele ficasse com essa exaustão. Mas o pai, né, a gente sabe que logo recupera. Ele vivia em contato com esse pai nessa fé divina, que ele veio mesmo, filho de Deus, nosso irmão maior, veio demonstrar essa faculdade. E nós aqui na Terra temos condições através da oração. Nós estamos numa casa espírita. Meus irmãos, vão a buscar essa fé raciocinada. A fé raciocinada vai nos auxiliar nessa fé humana que fala depois. A fé raciocinada fala que os espíritos, todos nós somos espíritos ainda na carne, mas vamos para outro plano quando desencarnarmos, não é? Então, nesse desencarne, eles também, se não se curaram aqui na terra das dores, estão adoecidos também, necessitam de cura. E possamos nós auxiliar a eles, buscando a iluminação através da oração, indo à casa espírita, tomar passes, esse magnetismo. Lá a gente faz, né, os trabalhadores espirituais conduzem tratamentos necessários a esses irmãos desencarnados, como a todos nós. Então é uma realidade natural, a vida, ela é infinita. Então podemos fazer oração, passes, as águas fluidificadas, que em outras formas de enxergar a religação com Deus, falam de água benta, né? Nós falamos água fluidificada, que tem o medicamento espiritual, a meditação, escutar música para a harmonização. Todos esses meios nos colocam em contato com o alto, com o divino, com Deus, com o Mestre Jesus, que era esse médico, esse pedagogo, esse irmão que nos acolhia e nos acolhe ao infinito. Então vamos fazer por nós, buscar essa fé divina que nos cura, que auxilia aos irmãos desencarnados também a se curarem. Vamos buscar para ter uma fé humana que também firme, porque a fé humana, ela acaba sendo conforme aos interesses materiais, né? Ela não deixa de ser necessária, porque a gente busca para o nosso meio aqui de sustentar o nosso corpo físico, as nossas necessidades, a força do trabalho, a força dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Mas é uma fé que ligada mais às coisas aqui da matéria, né? Mas devemos de ter também essa fé humana. E é ligada ao que não nos pertence, né? Eu quero realizar um sonho, eu quero um automóvel daquela marca, eu quero uma casa daquele sonho que eu um dia vou concretizar. Eu quero as coisas materiais, mas isso é necessário. Mas não nos esqueçamos, para ter isso, precisamos ter saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Então, primeiramente, até começa nesse trecho com a fé divina, para concretizarmos também a fé humana. E vamos perseverar com esse sentimento de contato com o alto, de contato conosco mesmo, nos interiorizando, para não dar espaço, meus irmãos, à fé que é cega. A fé cega, ela não deixa nós termos
contato com o divino. A fé cega é bem materialista e faz crer somente no nosso poder. E nós não somos nada sem Deus, sem Jesus, sem os nossos protetores. E então, para conseguir passar por essas dificuldades, nós temos que entender essa fé raciocinada, saber os propósitos que temos que seguir aqui na nossa caminhada, passar pelas provas exercitando o amor, a resignação, saber que a desencarnação, a dor, a doença, todas essas dificuldades que a nossa alma ainda enxerga como dificuldade, são lições para um porvir adiante com mais leveza, pois se estamos passando por essa prova, bem sabemos, como quem já estudou o Evangelho, que nós não estamos somente agora, o Espírito vindo a primeira vez à carne. Não, nós estivemos aqui inúmeras vezes, né? E tivemos inúmeras dificuldades, causamos dores a nós mesmos, ao irmão, e a causa e efeito faz com que temos que acertar perante as provações, perante as expiações, e Deus nos concede essa lição através da experiência, que muitas vezes pode nos causar lágrima, pode nos causar dor. Mas com o exercício do amor, né? O amor que é paciência, como dizia Paulo de Tarso, o amor que é tolerância, que é indulgência, o amor que é fraterno, o amor que é dom total. Nós vamos ultrapassando essas dificuldades e um dia conseguiremos todos nos libertar dessa dor e certamente daí virá um dia com mais sabedoria, com mais firmeza em nosso espírito, com mais felicidade, pois Jesus nos quer assim, mais manso, mais prudente, mais benevolente, que sabe perdoar, que sabe compreender. O caminho não é fácil, a gente sabe. As lições, às vezes, os obstáculos nos põem a pensar, mas temos que reagir com a resignação necessária, temos que agir com a esperança, para lá na frente alcançarmos o progresso que almejamos para a nossa alma, para as lições com o irmão em dificuldade que queremos também entregar o aperto de mão, entregar o sorriso, entregar uma visão com caridade, sendo indulgente também, com caridade, sendo mais cordial, respeitoso. Então vamos nos cuidar do irmão, cuidar do saber falar, cuidar do saber olhar, do saber ouvir, do saber interagir nessa caminhada que nos requer o convívio. Não vamos nos isolar e dar espaço para o desânimo, dar espaço para discórdia conosco, com o irmão, dar espaço para o que é contrário ao progresso, que é o movimento, que é a fé ativa, que é a fé confiante, a fé esperançosa, corajosa. Então vamos com essa fé divina, buscar a fé humana, com a fé raciocinada, associando ao nosso progresso e venceremos. E por último, meus queridos, eu vou ler só um trechinho bem pequeno de uma canção que fala da fé, do nosso Roberto Carlos, ele que foi muito inspirado em muitas canções, e ele começa assim, relatando, né, nessa música Fé. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você.
Para quem traz no peito o mundo é mais florido. Eu vou ler, porque eu não sou muito boa de cantar. Mas a vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso. Esqueço a minha cruz, firme nesse rumo que você me conduz. Em todos os momentos que eu olho para o espaço, sou forte e a minha fé me faz um homem de aço. Então, olha que linda essa mensagem. Vamos buscar essa firmeza que ele fala aqui no final do aço, para esquecer a cruz tão pesada e fazer mais leve, e fazer mais suave, e fazer com que as flores que Jesus espera, que possamos entregar a nós mesmos e ao irmão, possam um dia florir, possam um dia produzir frutos. Vamos firmes com a fé, que a fé nos faz superarmos, nos faz perseverarmos, pois o Cristo, pois o Pai, que tanto nos ama, estão conosco como os nossos protetores e todos que nos acompanham a jornada e tanto bem nos querem. Muito obrigada, meus irmãos. Fecho essa mensagem, fecho essas palavras a qual mencionei com simplicidade, mas que saíram do meu coração, saíram da minha forma de enxergar esse trecho da fé, a qual necessito estar firme, como acredito que cada um de vocês. Então, desejo um abençoado sábado, um ótimo final de semana e vamos perseverar, vamos otimizar a nossa fé. Muito obrigada. Um grande abraço. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olharmos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores, que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás.
que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.